são extremamente importantes na nossa profissão, na nossa atuação profissional, mas que, por exemplo, pensando em bandagem, a gente precisa muito ter aprofundado esse conhecimento, que é anatomia, biomecânica e cinesiologia. Entender todas as estruturas e como elas se movimentam, como é todo o complexo biomecânico em termos de mobilidade, é fundamental para você ser assertivo na aplicação da bandagem. Se você não sabe anatomia, não sabe biomecânica e cinesiologia, fica muito difícil você ser assertivo na aplicação. Lembrando que a bandagem ela é terapêutica, ela tem fundamentos terapêuticos. Então, para a gente ter 100% desse objetivo terapêutico, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Se não souber, não vai dar certo. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Aplicar a bandagem por aplicar não justifica. É a nossa primeira live, né? Opa! Vital. Que honra! Que honra! Obrigada! Primeira com você, olha que legal. Opa, obrigada mesmo. Responsabilidade grande. A gente tá organizando essa live já tem um tempo com o Rodrigo, a gente faz um trabalho legal juntos, né? Isso. Eu vou apresentar um pouquinho, vou me apresentar primeiro, eu sou Juliana Galindo, eu sou da Fisiovital, e a gente está recebendo aqui o Rodrigo hoje para falar sobre o uso da bandagem na luta. O Rodrigo é professor de fisioterapia, ele é fisioterapeuta, osteopata, especialista em fisioterapia esportiva, né, Rodrigo? Isso. Me conta um pouquinho sobre você. Bom, a Ju já fez algumas apresentações, então eu iniciei minha trajetória na fisioterapia desde 2008, né, quando me formei. De lá para cá, eu venho militando basicamente na fisioterapia esportiva, né? Eu tenho especialização em fisioesportiva, em fisiotraumato ortopédica, sou mestrando em ciências do esporte pela UFMG, membro da Sociedade Brasileira de Biomecânica, osteopata pela Escola de Madrid, enfim, tem uma trajetória grande aí. Muito estudo, né? Tive o prazer de trabalhar nos Jogos Olímpicos do Rio, 2016, então foi uma experiência esportiva muito interessante. E eu basicamente trabalho grande parte do meu dia, da minha rotina, atendendo atleta de alto rendimento. Então, é um pouco mesclada a minha demanda, mas eu tenho muito viés na prática de reabilitação em atletas de combate, né? Então, jiu-jitsu, MMA, muay thai. Então, atendo muito atleta de alto rendimento vinculado muito a esse nicho. Mas eu tenho outros atletas de outras modalidades também. Ah, então, legal. Basicamente isso. E sou papai do Matheus e do Bernardo. O Bernardo é o bebezinho da foto. Bebezinho. 10 meses. Que delícia. Nossa, eu sinto uma falta. Aproveita. Aproveita. Nada melhor do que um bebezinho em casa. Ah, é bom demais. Filho é bom demais. É muito bom, né? E a ideia hoje aqui é falar um pouquinho da bandagem, como que ela auxilia a gente nesse processo da reabilitação, né? A gente discutiu um pouquinho do que a gente poderia estar discutindo, mas fiquem à vontade para a gente discutir também alguma coisa no que se respeita à parte da fisioterapia, o que vocês acharem ser interessante, eu estou aberto aqui para poder ajudar, para contribuir. Então, quando a gente conversou sobre o tema, a gente chegou no nome do tema, né? Que é o uso de bandagens na luta. Isso. Eu queria saber um pouco por que você resolveu falar sobre esse tema na live e quais são as lesões mais comuns desses atletas que você recebe. Na verdade, a bandagem, historicamente, ela vem sendo utilizada nos atletas de combate pensando em dois grandes nichos, né? Mas principalmente na questão da parte preventiva. A gente usa muitos wraps de mão, alguns suportes para poder colocar o atleta em condições para iniciar o combate. Mas hoje a gente usa na reabilitação as bandagens muito na parte da reabilitação, pensando em otimização da recuperação desse atleta. Porque no esporte de alto rendimento a gente tem muito pouco tempo para reabilitar. Os atletas têm um calendário muito cheio. E aí, para eles evitarem ficar fora de algum grande evento, de algum grande combate, a gente tem muito pouco tempo para reabilitar. E a bandagem se torna uma ferramenta muito bacana para a gente tentar acelerar esse processo de recuperação dele. Ou seja, se a gente não consegue colocar ele 100%, numa situação de retorno, a gente consegue colocar ele numa situação que ele consiga evoluir progressivamente com o suporte da bandagem para não deixar de treinar. Então, a bandagem é uma ferramenta importante para a gente nesse processo, assim.
E no processo de prevenção também é muito usado? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente faz um processo avaliativo e entende algumas alterações biomecânicas que se tornam assim, importantes, ou a gente tem um suspeito que ele pode se tornar um problema futuro, a gente usa muito a bandagem como um fator de auxílio em algumas correções, né? E principalmente pensando em prevenção em atletas de combate onde tem um choque direto. Então tem algumas regiões, por exemplo, as mãos, os pés, que tem um contato mais específico durante o combate, a gente usa algumas bandagens como uma ferramenta de proteção também. E tem algum local do corpo que tem uma prevalecência maior de lesão? Joelho, ombro, não sei. Quando a gente fala de atleta de combate, isso é tudo muito variado, né? Assim, a gente tem de tudo, na verdade, assim. Mas é muito comum, principalmente pela questão do toque direto, né? O membro superior, ele ser um pouco mais acometido, né? As mãos, o punho, o cotovelo, o ombro. Então é muito comum a gente ter um pouco mais de prevalência nesses locais. Mas joelho é comum, tornozelo também é muito comum, as entorses de tornozelo também se tornam muito prevalentes, enfim. É uma variação grande, mas assim, se eu fosse criar um norte, membro superior talvez um pouco mais que membro inferior. Entendi. Mas e você também tem outros perfis de pacientes, além de atletas, na fisioterapia esportiva? Como é que foi? Como é que é essa busca de... Pois é. Né? Na verdade, assim, hoje o meu viés, principalmente acadêmico e profissional, ele é muito voltado para a parte esportiva. Uhum. Mas eu tenho os meus pacientes de ortopedia também, naturalmente, como a maioria dos meus amigos, né? Então, assim, eu tenho os meus idosinhos, tenho os pacientes pós-operatórios oriundos de um viés ortopédico e que a gente tenta auxiliar no processo de reabilitação também. E eu gosto muito, independente da faixa etária, independente do perfil do paciente, de estar tentando aplicar o taping terapêutico como uma ferramenta de auxílio. Eu gosto muito de bandagem, né? Tanto é que eu sou professor na pós-graduação de bandagem terapêutica também. Então fala um pouco sobre a sua experiência com as bandagens. Então, eu conheci as bandagens tem mais ou menos, vamos lá, uns 10 anos, assim, quando eu comecei a ter um pouco mais de presença de bandagem, assim, aprendi um pouco mais. E durante a formação de kinesiotape lá atrás, nos primórdios, eu fui um dos alunos do professor 15, quando ele veio no Brasil. Então, assim, foi quando eu me interessei um pouco mais pela bandagem. E aí, quando eu entendi que o mundo era um pouco mais complexo, não era só simplesmente aplicar algo em alguém. Tem toda uma fundamentação teórica, biomecânica por trás para você ter um efeito o total que a bandagem pode dar pra gente, né? Então a bandagem também me fez buscar um pouco mais o conhecimento na área em termos anatômicos e biomecânicos para poder ser um cara que tivesse a forma de aplicar da melhor maneira a bandagem como uma ferramenta de auxílio. De lá pra cá eu venho tentando buscar aprimorar, entender, otimizar alguns recursos, buscando a bandagem como ferramenta e o esporte me fez tentar buscar ainda mais isso, porque, igual eu disse para você anteriormente, eu não tenho muito tempo, né? Então, assim, às vezes eu tenho uma janela de uma semana para poder reabilitar esse cara. Então, a bandagem se torna uma ferramenta muito importante para auxiliar nesse processo, né? Assim, da gente tentar acelerar um pouco esse processo de reabilitação. E aí, de lá para cá, essa busca por conhecer um pouco mais a bandagem me fez receber alguns convites e hoje eu dou aula de bandagem terapêutica também. Enfim, é muito gostoso falar de bandagem. Você dá aula de bandagem terapeuta como um todo, todas elas? Na verdade, eu tenho um curso que eu ministro em parceria com a Físio Abreu, que é uma empresa de uma cidade aqui próxima a Belo Horizonte, chama Divinópolis, no qual eu dou esse curso de 1 a 2 vezes por ano. Um curso de 4 dias, 3, 4 dias, a gente desde a fundamentação teórica até a aplicação prática, bandagem rígida e elástica, assim, a gente tenta buscar o melhor dos dois mundos. Ótimo. Mas quais são todos os tipos de bandagem que você trabalha, de rígida e de elástica, né? Quais são as diferenças? Assim, quando é que a gente usa uma ou quando usa outra? Ótimo. Você pode ir falando e eu posso mostrando assim. Deve. Na verdade, assim, a gente tem hoje subdivisões das bandagens, né? Então, você tem tipos de bandagem rígida, tipos de bandagem elástica. A gente divide dessas duas formas para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Mas, basicamente, a bandagem rígida a gente usa muito num viés de tentar estabilizar algum segmento.
dá uma sustentação, uma proteção para algum segmento articular. Já a bandagem elástica, a gente tenta buscar mais uma correção mecânica ali, mas gerando um grau de liberdade. Ou seja, a gente não quer bloquear o movimento, a gente quer que o movimento aconteça com uma certa harmonização, com um certo reajuste. Então, basicamente, essas são as grandes diferenças. Obviamente, tem diferenças teciduais, né? O tipo de material de cada bandagem. E, obviamente, a principal diferença, se a gente for analisar, é a forma de aplicação. Para se aplicar a técnica de bandagem rígida, a gente usa um raciocínio. Para se aplicar a técnica de bandagem terapêutica, a gente usa um raciocínio. É claro, se a gente for discutir cada fundamentação biomecânica, fisiológica, processo, nós vamos gastar muito tempo. O dia inteiro, Fica para um próximo convite. Se alguém quiser, a gente pode falar. Mas, basicamente, essas são as principais diferenças, assim. E a gente... Tem a questão do custo também, né? A bandagem rígida, geralmente, em termos financeiros, é um pouco mais acessível, a bandagem elástica é um pouquinho mais cara, mas também não adianta questões de valores, porque se a gente tem como necessidade uma aplicação terapêutica do ponto de vista da bandagem elástica, ela é importante. Então, eu falo porque às vezes o acesso, né, para um ou para outro, mas tem vantagens e necessidades. Também tem uma questão, assim, a diferença da bandagem rígida para elástica, pelo menos da minha forma um pouco leiga de ver, é que eu uso muito mais metros da rígida do que da elástica. Sem também, dúvida, né? sem dúvida. Às vezes, para você fazer uma determinada situação, você usa um pedacinho pequenininho de bandagem elástica, dependendo do que você quer, do que você precisa aplicar. Às vezes, se você quiser fazer, por exemplo, uma sustentabilidade articular, proteção um pouco mais vigorosa, você usa uma quantidade maior de bandagem, né? Sim. E esse é um outro detalhe. Até para você também ser um pouquinho mais econômico na bandagem, você precisa também ter um certo conhecimento prévio de anatomia, biomecânica, para você também poupar um pouquinho de bandagem, né? Porque também você ficar mumificando o seu paciente não justifica, né? Não, Então você tem que tentar ser coeso, né? Usar a quantidade necessária para aquilo que você busca colocar para o paciente e que aquilo realmente traga o benefício que você quer para ele. Sim. E a gente tem, eu sei que você conhece as nossas bandagens, né? A gente trabalha junto já tem um tempo. E a gente tem dois modelos bem interessantes, né? Isso. Que é a rígida branca, que é de 100% algodão, com óxido de zinco, rígida, bem firme. E tem a tipo Maconial, que somos os únicos no Brasil que temos ela. Você pode falar um pouquinho assim, qual é a diferença entre uma e outra? E quando, mais importante, assim, quando você escolhe uma e quando você escolhe outra? Sim. Primeiro, agradecer a parceria que a Fisivital tem com a gente. São bandagens de altíssima qualidade e que fazem muita diferença para mim. Modéstia à parte, a Orcaute Rodrigo teve um salto muito grande com o uso das bandagens, né? Os meus atletas, eles gostam muito da bandagem que eu aplico neles hoje, da Fisivital. Basicamente, a diferença das duas é a seguinte: como eu disse anteriormente, se a gente for pensar de um viés geral, a bandagem rígida ela é utilizada para estabilidade. Uhum. Só que a branquinha, a de algodão, ela tem um viés que a gente consegue gerar uma certa liberdade para que o atleta consiga realizar o movimento, gestor esportivo e tal, tentando manter esse controle, essa estabilidade. Já a Maconial, o objetivo é proteção mesmo. Eu uso ela muito principalmente para tentar melhorar a mecânica, por exemplo, patelar, fazer um alinhamento patelar ali, manter a patela bem alinhadinha. Então eu busco a utilização da Maconial pensando em reorganização mecânica e estabilidade, em 100%. As duas são rígidas, mas uma é mais rígida que a outra. Isso, isso. Não é nem que seja rígida. Ambas são rígidas, mas a branquinha me permite mais maleabilidade. Uhum. Né? A Maconial não. A Maconial eu quero estabilidade em 100%, proteção total. Então eu basicamente uso as duas a Maconial em duas articulações com muita frequência. Joelho e tornozelo. Quando eu quero estabilizar bem joelho e tornozelo, eu uso muito Maconial, né? Principalmente patela, pinça maleolar, eu uso muito Maconial. Quando eu quero uma certa proteção, uma certa estabilidade, mas liberar esse meu atleta para poder realizar algum gestual, algum movimento, alguma coisa que é importante para ele, eu coloco a branquinha. Entendi. A Maconial, eu nessas minhas andanças de pesquisa, eu acho que a Maconial é um dos porque eles têm uma associação, né? E é um dos lugares que tem mais pesquisa sobre bandagem rígida no joelho, na patela, com a bandagem Maconial, né? Que tem mais
mais positivo o uso mesmo. Existem muitos estudos, muitas publicações a respeito da aplicação do tape mecônio em estabilidade fermo-patelar, em patela, né? Se você quiser depois, eu tenho uma infinidade de artigos falando a respeito dessa bandagem e os benefícios dela, principalmente dessa proteção patelar, que eu posso disponibilizar para quem quiser depois esse material também. Seria legal, a gente pode estar postando. A gente tem uma pergunta aqui da Letícia Maris, físio. O que acaba usando mais? Bandagem rígida ou a outra nos atletas? Qual é que você mais usa? Como eu falei, depende muito da necessidade, né? Depende do que chega para mim, né? Mas se a gente for pensar pelo gosto do atleta, ele gosta da bandagem elástica, que é colorida, visualmente, esteticamente ele gosta de mostrar. Então, se a gente for olhar a preferência do atleta, ele prefere a bandagem elástica. Mas dependendo do que eu preciso, eu uso a rígida. Vai depender da necessidade, né? Depende muito do que chega para mim, qual lesão, o que eu preciso ganhar, qual é o meu objetivo com o processo da aplicação do tape. Então depende. Não tem assim uma demanda maior ou menor, né? Mas se eu for olhar o lado do atleta, ele quer a colorida. Mas para prevenção em mão não tem como, é rígida, né? Exatamente. Depende. Se eu quero, por exemplo, eu vou fazer um rep para boxe, né? É uma bandagem rígida. Não tem jeito pra fazer com elástico, né? Em contrapartida, se eu quiser fazer um realinhamento patelar com liberdade para escapular, pensando em uma certa liberdade da escápula ali, talvez a elástica seja mais interessante. Depende, tudo depende. Cada caso é um caso. Mais importante é o conhecimento da biomecânica, né? Pelo que eu tô ouvindo aqui que você tá falando. É conhecimento profundo de biomecânica para poder escolher o que você vai fazer. Então assim, para fisioterapia em geral, né? Mas aí puxando um pouquinho sardinha para o meu lado, para a área que eu estudo e tal, existem 3 áreas que são extremamente importantes na nossa profissão, na nossa atuação profissional, mas que, por exemplo, pensando em bandagem, a gente precisa muito ter aprofundado esse conhecimento, que é anatomia, biomecânica e cinesiologia. Entender todas as estruturas e como elas se movimentam, como é todo o complexo biomecânico em termos de mobilidade, é fundamental para você ser assertivo na aplicação da bandagem. Se você não sabe anatomia, não sabe biomecânica e cinesiologia, fica muito difícil você ser assertivo na aplicação. Lembrando que a bandagem ela é terapêutica, ela tem fundamentos terapêuticos. Então, para a gente ter 100% desse objetivo terapêutico, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Se não souber, não vai dar certo. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Aplicar a bandagem por aplicar não justifica. Não. Definitivamente. Por mais que seja colorido e bonitinho. Exatamente. Exatamente. Se você conseguir atingir o objetivo e ela for bonitinha e colorida, tá ótimo. Tá ótimo. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente lançou a hiperelástica, né? Que você já trabalhou, que tem 200 e tem a kinésio. Muita gente pergunta qual é a diferença entre uma e outra, quando é que a gente aplica. E eu queria te fazer uma pergunta até bem específica minha mesmo. Em algum momento você falou assim, essa daqui eu vou usar nesse paciente a kinésio. Aí você viu que não deu tanto resultado, usou a hiperelástica e deu mais resultado. Ou vice-versa, um outro. Tem algum, com esses testes, tem algum específico que você pode contar pra gente? Geralmente assim, quando eu penso na hiperelástica, eu penso numa situação de maior grau de liberdade de movimento. Então, por exemplo, se eu penso num indivíduo que tem uma necessidade de mobilidade muito grande, vou exagerar um pouquinho para ficar fácil de entendimento. Se eu penso num atleta de ginástica, por exemplo, eu preciso de uma liberdade maior de movimento. E que o objetivo maior é fazer essa regulação biomecânica, essa melhora posicional, estrutural, talvez a hiperelástica ela seja uma ferramenta importante. Nesse sentido. No outro sentido, que eu uso muito a hiperelástica, é poder otimizar a força contrátil, a contratilidade muscular. Porque ela favorece essa facilidade da contração muscular, a gente consegue otimizar a parte contrátil. Então, por exemplo, para indivíduos que têm pequenos estiramentos ou desequilíbrios musculares de um membro inferior em relação ao outro, por exemplo, a gente usa muito a hiperelástica para tentar fazer esse reajuste muscular. Mas eu penso muito em hiperelástica pensando em amplitude de movimento. Se eu tenho um cara que faz uma atividade com grade de liberdade muito grande, aí eu uso mais a hiperelástica. Mas os efeitos são similares, sabe, Ju? Os efeitos são similares. O que vai diferir para mim, em termos de aplicação, é o quão de movimento esse indivíduo precisa.
Entendi. Como a hiperelástica me permite deformá-la mais, né? Que ela tem pelos 4 lados. Isso, exatamente, eu uso mais a hiperelástica. Mas os efeitos terapêuticos, eles têm similaridade. Vai depender do atleta, do esporte que ele realiza, né? Enfim. Mas a forma de aplicação é igual também? Não, aí são diferentes, né? Aí igual eu disse, precisa de uma fundamentação teórica para a gente poder discutir um pouco mais a forma de aplicação. Né? O recoil, a linha de força, outros fatores que vão influenciar a forma de aplicar uma e de aplicar a outra. Lembrando, gente, bandagem rígida tem toda uma fundamentação para poder aplicar, bandagem elástica é outra. E dentro das bandagens elásticas, a kinese tem uma forma de aplicação, a hiperelástica tem outra forma de aplicação. Assim como a mecônica tem uma forma de aplicação e a rígida de algodão outra forma de aplicação. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente generalizou em rígida e elástica para ficar fácil a discussão aqui. Mas existem os subgrupos e cada um tem suas características. Então tem que fazer o curso do Rodrigo, gente, para aprender tudo isso, porque é muito informação. Ficam convidados. Se quiser, vai ser um prazer. A gente bota depois aqui online onde é que é o curso, qual vai ser o próximo curso depois de tudo isso acabar nessa loucura toda. Quem sabe a gente pensa num curso online também, a gente discutir isso em parceria, né, com a Fis Vital, quem sabe? Seria um prazer. A gente está começando a organizar cursos online bem direcionado para neuro, mas vai ser um prazer a gente fazer essa parceria também. Pois é, vai ser um prazer também. Eu tô com uma pergunta do Pedro Delino, físio. Eu acho que ele é seu amigo, porque gostaria que o Rodrigão... Trabalha comigo, ele é meu braço direito. Ele falasse um pouco da bandagem no atendimento imediato no esporte, suas vantagens e possíveis desvantagens. Bom, teoricamente só tem vantagens, assim, porque quando a gente pensa em atendimento imediato, às vezes a gente quer fazer com que aquele indivíduo volte a uma situação. Por exemplo, bom, a gente está discutindo aqui atletas de combate. Às vezes o indivíduo sofre um processo lesivo, a gente tem um intervalo muito curto ali, minutos para poder atender esse cara, e a gente precisa fazer com que ele volte para o tatame, volte para a arena de combate, enfim. É nessa hora que a bandagem se torna uma ferramenta fundamental, porque às vezes a gente consegue estabilizar, dar uma situação de controle ali do processo neurológico e tal, que dê liberdade para ele voltar a competir, e aí sim, pós-campeonato, pós-combate, a gente entender o processo lesivo para tratar. Mas em atendimento imediato, o taping é uma ferramenta fundamental. Ela dá para a gente sobrevidas importantes para o atleta poder continuar a modalidade ali, o esporte. Porque às vezes é um evento importante, é uma competição importante que o cara não quer deixar de competir. Né? E às vezes acontece uma situação ali que se a gente não tivesse a bandagem, a gente poderia, por exemplo, tirar o cara de combate. Entendi. Então o atendimento imediato, óbvio, a gente tem outras ferramentas fisioterápicas que a gente usa, mas assim, a bandagem é uma ferramenta muito importante no atendimento imediato. Desvantagem, eu não vejo muita desvantagem em relação ao atendimento imediato, pelo contrário, assim, às vezes a única desvantagem é se eu não consigo realmente ajudar, né? Se for uma lesão grave, uma luxação, uma fratura, infelizmente não tem jeito. Mas às vezes é uma situação ali de instabilidade, uma dor que eu consigo estabilizar e fazer com que o cara volte, eu só vejo benefício, só vantagem. Isso acontece muito? No esporte de combate é muito comum, muito comum, muito comum. A gente, então você fica ali sempre do lado no tatame quando tá... A gente tem duas formas de atendimento, assim, em termos de atendimento imediato no esporte de combate. Ou atendimento em loco no tatame, ou no nosso posto fisioterápico que fica próximo do tatame. Então, às vezes, a gente faz o atendimento, vê a necessidade de remoção desse atleta, leva esse atleta para o nosso posto de atendimento, faz todo o atendimento, todo o processo de atendimento, aplica bandagem, cuida do processo e volta com esse atleta para o combate, né? Então, ou às vezes o atleta ele termina o combate, ele consegue terminar o combate, passa lá e a gente consegue dar uma sobrevida para ele. Né? Para ele para o próximo. Termina com dor, termina com uma situação, a gente consegue dar essa sustentação para ele e fazer com que ele volte. E para você, assim, qual é a importância mesmo da... A gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre a importância da bandagem terapêutica durante o processo de reabilitação. Mas a minha pergunta é um pouquinho mais específica, assim. O uso da bandagem, vamos supor, ele precisa de uma reabilitação durante 2 meses. Durante esses 2 meses, você vai ficar intercalando o uso de bandagens com diferentes bandagens, dependendo do momento. Como é que funciona todo esse uso durante o processo de reabilitação?
Essa é uma pergunta muito interessante, assim. Às vezes, dependendo da lesão, se é um pós-operatório, se é uma situação um pouco mais complexa, a bandagem se torna uma ferramenta importante para a gente otimizar a melhora das etapas. E principalmente manter aquilo que foi ganhado na fisioterapia para uma próxima sessão. Exemplo, eu estou ali trabalhando uma situação de ganho de movimento. Eu ganho X graus de movimento. Para manter esses graus, muitas vezes eu uso uma bandagem para que na próxima sessão, no dia seguinte ou 2 dias depois, o indivíduo volte e mantenha aquilo que foi ganhado. Entendi. Porque é muito comum, às vezes, a gente fazer um processo, o indivíduo vai para casa, mas aí por dor, por questões de conforto da posição que ele está ali sentindo, ele perde aquilo que foi ganhado na fisioterapia. Então, para a gente otimizar o processo de progressão, a gente faz essas mensurações via goniometria, via imagem, ou seja, a gente quer que o que a gente ganhou naquele dia seja mantido para que a gente continue a progressão de ganho. E aí a bandagem é uma ferramenta fundamental. Ela passa a ser um grande auxiliar nesse processo, porque é através da bandagem que eu consigo manter aquilo que eu ganhei. E o indivíduo não consegue perder aquilo, mesmo que ele fique numa situação um pouco mais assim, confortável, sem tanta importância dentro de casa, né? E aí, numa etapa futura, por exemplo, numa fase já de transição para o final do tratamento, naquela fase ali quase de retorno ao esporte, a bandagem ela também serve como uma ferramenta de confiança para o atleta, porque quando a gente coloca ele para fazer o determinado gestual dele, ele ainda é um pouco inseguro, a bandagem dá para ele uma situação de confiança que ele consiga ter tranquilidade para executar. Então, assim, ele sabe que com a bandagem ali, ele fica teoricamente mais tranquilo, mais confiante para poder fazer. Então, ao longo do processo de reabilitação todo, a bandagem é uma ferramenta muito importante, seja para otimizar o ganho e manutenção dele, seja para dar confiança para o atleta fazer o gestual esportivo dele com confiança. Tem alguém aqui, o Pedro, está perguntando sobre a bandagem de forma placebo, pensando em um atleta que para se sentir exatamente o que você falou, né? Que ele saiu do... Acho que, Pedro, ele acabou de responder isso, né? Que saiu da lesão, então você dá uma confiança. Mas não acho que seja placebo, né? Não é isso. Na verdade, não é placebo. É igual eu disse anteriormente, assim, o atleta ele tem uma certa confiança ou uma confiança um pouco maior em realizar o gestual com a bandagem ali presente. Ele dá um suporte, né? Agora, tem uma fundamentação biomecânica, né? Tem todo um processo ali por trás que dá sustentação para ele justamente sentir aquela melhora. Mas obviamente que assim, não deixa de gerar uma certa confiança para ele. Ele se sente um pouco mais confiante em fazer. Eu acho placebo um termo complicado a gente estar usando, porque é como se a gente estivesse mascarando uma situação. E não é verdade. É igual eu disse anteriormente, a bandagem tem a sua fundamentação teórica, ela tem a sua aplicação terapêutica com justificativas bem robustas. Então assim, é óbvio, eu busco sempre o melhor para o meu atleta. Se ele chega para mim e fala assim, ó, Rodrigo, eu me sinto muito melhor quando tenho uma aplicação da bandagem. Eu aplico com o maior prazer. No final, o objetivo final é ver o atleta se desenvolver, ver ele fazer as técnicas de gestão esportivo dele, ele ter confiança para ir para o combate. Esse é o objetivo. Então, se a bandagem também traz esse conforto para ele, não vejo problema nenhum, pelo contrário. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque o que a gente está conversando aqui é que os atletas usam bastante bandagem. E eu sempre me perguntei se existe algum processo de alérgico ou que eles possam ter, machuca a pele, alguma coisa por esse uso extensivo da bandagem. Não, muito pelo contrário. A tecnologia das bandagens hoje, elas são maravilhosas. Assim. Eu, ao longo desses anos todos, se eu presenciei um ou outro caso de alteração alérgica, é muito raro acontecer. Geralmente ela pode acontecer por 2 motivos básicos. O indivíduo realmente tem uma situação alérgica, que é raríssimo nesses quase 15 anos militando na fisioterapia, igual eu te falei, não vê mais que 1 ou 2 casos, ou a aplicação da técnica foi errada. Entendi. Ou a aplicação técnica não teve limpeza ou você também. fez um garrote muito grande, ou você estirou muito a pele. E aí, se a gente for analisar que a aplicação do tape de maneira errônea é um fator preditivo para alterar a parte dérmica da pele, aí pode ser que aumente, né? O N aumente. Por isso que é importante saber o que está fazendo.
Agora, uma pergunta, assim, a gente está falando muito de atleta de luta, né? Mas a gente vê que tem atletas que são atletas de fim de semana, né? Que não são profissionais da luta ou até do CrossFit. Algum tipo de bandagem, alguma aplicação eles podem fazer sozinhos sem precisar um fisioterapeuta, por exemplo, dedo, coisas do gênero, alguma coisa que... assim, ou você não aconselha? Depende muito do que você quer. Por exemplo, bandagem simples para manuseio de dedos, assim, talvez não seja muito problema, não. Né? Agora, bandagens em articulações mais complexas, como ombro, coluna, joelho, aí o papel do profissional passa a ser importante por toda essa bagagem teórica que é importante ser aplicada ali durante o processo de bandagem. Né? Agora, às vezes, só uma estabilização de falange de dedos ali, né? Uma sustentação de dedos, eu não vejo muito problema, não. É muito comum, por exemplo, você ir no jiu-jitsu, no judô, no próprio crossfit mesmo, os atletas mesmo amarram os dedos ali, fazem uma fixação dos dedos para poder ter uma melhora da pegada. Isso já é meio que cultural, né? Se tá certo ou tá errado, aí a gente tem que analisar. Mas culturalmente eles já fazem isso, né? Já é uma questão de... A gente podia fazer um vídeo, você ensinando como é que faz direito essa parte do dedo, né? Podemos. E, às vezes é muito mais simples do que eles imaginam, né? E às vezes só amarrar o dedo não traz aquilo que você gostaria que trouxesse. Às vezes é uma forma simples de mudar ali a posição, já faz uma diferença muito grande. Mas podemos, vamos marcar, com bom prazer. Vamos marcar. E assim, para a gente finalizar um pouco, o André Freire Costa falou do uso do... Foi ele, não? A Letícia falou do pré-taping. A gente ainda não tem no Brasil, mas eu gostaria até de falar para vocês que a gente já está registrando na Anvisa, então eu acredito que o ano que vem já vai chegar o pré-taping aqui pra gente. Mas você usa pré-taping? Você tem esse costume? Assim, não é uma frequência, não. Eu uso muito mais direto na pele, já uma pele com parte de tricotomia, né? Com corte dos pelos, com uma asepsia legal. Então, assim, geralmente eu peço para um atleta ele fazer a retirada dos pelos. Na clínica a gente faz toda uma limpeza com álcool 70 e tal, para deixar a pele bem tranquila para fazer a aplicação. O pré-tape ele se torna necessário mais pela essa questão de aderência da bandagem. Mas, igual eu disse, se você sabe aplicar, se você tem todo o conhecimento de aplicação, ela não se torna uma situação muito importante, não. Eu já usei algumas vezes e tal, mas modéstia à parte, hoje eu não tenho muito... Não aplico tanto pré-tape, não. Isso pra mim eu gosto de bandagem. Isso é até interessante para eu estar sabendo, porque a gente teve alguns pedidos de pré-taping e eu, durante esses 10 anos, eu fico empurrando isso de trazer justamente por esses seus depoimentos de pessoas como você, que tem muito conhecimento e que fala, Ju, a gente não usa, então, né? Então é um produto que não necessariamente vai trazer tanta... Assim, modéstia à parte, você pega um paciente muito peludo, talvez, né, vale a pena você fazer a aplicação do pré-tape ali e tal, para você ter uma melhora da aplicação da bandagem, uma vez que a gente sabe que em cima do pelo a gente tem uma dificuldade de aderência, né? Mas assim, atleta em geral, ele não tem problema com isso, né? Se você fala com ele que é para melhora dele, que ele vai se beneficiar com aquilo ali, ele tira o pelo tranquilamente e ajuda a gente numa boa. Então assim, se tiver e achar que é interessante aplicar, ok. Faz diferença? Não. O que faz diferença é se você sabe aplicar ou não a bandagem. É isso que faz diferença. E sobre, até pegando esse gancho de saber aplicar ou não, eu queria saber assim, qual seria... para os profissionais, os que ainda não têm curso de bandagens, querem começar o uso, até para os estudantes, qual conselho você daria? Assim, o que eles têm que conhecer realmente sobre a ferramenta para fazer um bom uso, para fazer sobre o corpo, né, para fazer um bom uso dessas ferramentas? O que eles têm que saber? Bom, eu gosto até antes de começar o curso, né? Essa é uma pergunta muito interessante, assim, que eu sempre inicio o meu curso de bandagens falando justamente sobre isso, assim. Então, de novo, eu acho que a gente já comentou um pouquinho isso, eu vou reforçar. Para você ter uma boa capacidade de aplicação de uma técnica de bandagem terapêutica, de taping terapêutico, você precisa, pelo menos, conhecer anatomia, biomecânica e cinesiologia. Não adianta você querer aplicar uma bandagem se você tem defasagem nesse processo.
porque você não vai conseguir ter efetividade na aplicação da bandagem. Você não vai ser efetivo em 100% do que a bandagem pode te oferecer. Depois disso, entender as principais patologias e como que a bandagem pode auxiliar nesse processo. Ou seja, uma lesão muscular, uma lesão articular, enfim, como que a bandagem me auxilia nesse processo. E aí sim, conhecer os tipos de bandagem, as diferenças, obviamente, entre quais, né? E quando utilizar uma em relação à outra, ou em detrimento da outra. Ou seja, se eu tenho uma determinada lesão, como que eu posso biomecanicamente fazer um reajuste dessa lesão e como que a bandagem pode me auxiliar nesse processo. E se sim, qual a bandagem? A elástica? A rígida? Como aplicar? Como fazer? Porque no final, quando você sabe tudo isso previamente, a técnica em si de bandagem ela se torna muito fácil. Mas aí, para você aplicar de maneira correta, você precisa ter toda essa fundamentação teórica. E no curso você fala um pouco também sobre essas fundamentações todas. Fala. A ideia do curso, na verdade, é a gente tentar englobar tudo isso, né? Englobar um pouquinho esse resgate anatômico, biomecânico, cinesiológico, dividir essa situação entre bandagem rígida e elástica, entender toda a fisiologia por trás da técnica e aí sim ir para as aplicações. E aí buscar um pouco desse raciocínio e como aplicá-lo na parte da prática. Então o curso ele tem um viés basicamente prático, que é importante treinar a manualidade, né, da aplicação da bandagem, mas eu sempre falo um pouquinho da parte teórica porque ela é importante para a gente ter sucesso na parte prática. Ter uma base, né? Com Exatamente. certeza. Até para você unificar um pouco o conhecimento de quem está ali, né? Para você poder seguir em frente. Exatamente. A turma ficar nivelada para ficar fácil. Até para a prática fluir bem também, né, Ju? Uhum. Porque, assim, o meu objetivo não é fazer a bandagem para o aluno. É, às vezes, dar um ou outro toque com um ajuste. Eu quero que na hora da prática seja uma situação muito fácil. Por quê? Porque na hora do vamos ver, quando está valendo, por exemplo, quando a gente faz um atendimento imediato, a gente tem lá 5 minutos para reabilitar um paciente, para deixar o atleta em condições de voltar para o combate, por exemplo, eu preciso ter o quê? Destreza, eu preciso ter rapidez, eu preciso ter velocidade na minha técnica de aplicação. Então, assim, a coisa tem que ser meio automática. Eu fiz o diagnóstico, entendi o problema, sei como ajudar, já aplica a bandagem ali e já libero ele. Porque o juiz fica te olhando. E aí? Então, isso que é importante. Então, para ficar automatizado o processo, essa bagagem teórica ela é muito importante. Porque depois, no dia a dia, na nossa rotina de prática, você pode ir treinando tranquilamente com seus pacientes. Entendeu? Então, assim, às vezes aquele paciente que você vê que a bandagem pode auxiliar em algum processo, você vai lá e aplica. E aí um outro, vai tentando ajustar a mão, né? Vai tentando melhorar, porque é só com a prática que você vai melhorando isso, né? Mas para a gente ter uma boa prática, a fundamentação teórica é importante. Rodrigo, eu acho que foi muito esclarecedora aqui toda essa nossa conversa sobre as bandagens, sobre o uso das bandagens. A gente teve bastante pessoas vendo nossa live. Opa! Acho que a nossa primeira live a gente pode estar marcando uma outra, porque a gente entra as pessoas começam a ver que a gente está fazendo essas lives e começam a ver mais, né? E a buscar mais as lives da empresa e da Workout. Fala um pouco da Workout para a gente finalizar, que é a sua clínica, deixa o endereço, telefone, o seu Instagram, né, para as pessoas te seguirem. Pessoal, segue a gente da Fisiovital, dá o like, quem gostou. E quem realmente tiver falar alguma coisa sobre o modelo da live, se quer alguma mudança ou não, por favor, estamos aqui para ouvir todos os seus comentários. Primeiro eu queria agradecer o convite, para mim foi uma honra poder estar participando, estreando a live da Fisiovital, né? Em nome da Workout, agradecer a parceria e o carinho que a Fisiovital tem com a gente. De novo, vocês são realmente diferenciados em termos de mercado e não é demagogia, eu estou sendo muito honesto. A Fisiovital hoje ela acrescentou e engrandeceu muito a minha prática profissional e da minha equipe. Assim, a Workout hoje ela tem um parceiro diferenciado de mercado mesmo. A qualidade das bandagens é fundamental. E falo com propriedade, modéstia à parte, falo com a Workout ela é uma empresa que nasceu de um sonho de um fisioterapeuta que enxerga a fisioterapia como
uma ferramenta de auxílio na qualidade de vida das pessoas, né? Eu tento, assim como a minha equipe, buscar uma fisioterapia de qualidade e tento buscar o melhor em termos teóricos e práticos que o mercado oferece aplicar, né? Assim como eu tento fazer também na sala de aula com os meus alunos, tentar mostrar o tanto que a gente pode fazer diferença na vida das pessoas aplicando a fisioterapia de qualidade. Então é o que a gente busca na Workout, assim, a nossa essência sempre é tentar buscar o melhor em prol do nosso cliente, do nosso paciente. A gente fica em Belo Horizonte, né? Quem quiser seguir um pouquinho mais sobre a clínica, sobre o Rodrigo, é só ir lá no Instagram. Da Workout é @WorkoutFisio e do Rodrigo é @RodrigoFadel10. F-A-D-E-L 10, 10, tá? É um prazer e mais do que bandagem, se quiser falar um pouco mais de biomecânica, que é a área que eu estou mais atuando hoje em dia, né? Hoje eu sou membro do laboratório de biomecânica da UFMG aqui, então assim, eu desenvolvo as minhas pesquisas muito pautadas na biomecânica, então quem quiser discutir um pouco mais de biomecânica vai ser um prazer. E qualquer outra coisa que se respeita à fisioterapia esportiva é um prazer, enfim, né? Tô de Vamos fazer depois no Instagram, pedir para as pessoas o que eles gostariam de escutar a gente conversando. Isso. Então, claro. Manda para todo mundo Isso, e eles propõem o tema. Isso, quem quiser discutir um pouco mais, às vezes, por exemplo, aprofundar um pouco mais sobre bandagem, né? Vamos falar só de bandagem rígida. O que fazer, como podemos. Se a gente puder discutir alguma outra situação específica. Enfim, eu estou aberto, o que puder fazer para ajudar é um prazer. Ótimo. Eu acho assim, rígida e hiperelástica são duas bandagens muito boas que a gente não tem tanto conhecimento ainda, né? Está começando a expandir a kinese, não, todo mundo já conhece, né, a kinesiologia, mas a hiperelástica e a rígida ainda não tem tanto conhecimento, então são duas bandagens que a gente podia falar um pouco mais. Claro. Podemos, por uma próxima oportunidade, aprofundar um pouquinho mais. Gente, muito obrigada a todos que estão aqui. Obrigada por estar aqui presentes. Foi ótimo conversar com o Rodrigo. Uma boa tarde para todos. Tchau, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Até a próxima. Tchau.